Chegamos a mais um vídeo sobre a reforma e falando em puritanos, nós não podemos deixar de falar sobre John Owen. Para mim, o melhor puritano. Ele é um dos grandes teólogos desse movimento. E é claro, nós estamos falando de reforma protestante, mas nós não podemos deixar de falar sobre os puritanos. Historiadores dizem que Owen foi o responsável, inclusive, pela publicação do Peregrino, que é o livro de John Bunyan, é o livro mais lido da história depois da Bíblia, não é? E uma vez, arguído pelo rei, por que ele respeitava tanto John Bunyan, que era um latoeiro inculto, né? Owen respondeu: olha, se eu pudesse ter a habilidade de pregação do latoeiro, eu abriria a mão alegremente de todo o meu conhecimento. Imagine, John Owen nasceu no meio aí do movimento puritano e se tornou o seu maior pastor teólogo, vamos dizer assim. Um dos marcos distintivos da pregação de John Owen certamente é a doutrina da Trindade, né? Ele dizia que esta era a mais prática de todas as doutrinas e por essa doutrina, todas as outras ficavam mais claras, não é? Owen dizia que não havia nada mais prático do que conhecer ao Pai em Jesus Cristo pela obra iluminadora do Espírito Santo. E o conhecimento do Deus Trino era colocado para Owen como o eixo central desse ensino puritano. Aliás, a devoção espiritual de Owen está firmada no Deus Trino. E ele tem duas premissas sobre essa obra trinitária. Primeiro, ele vai dizer que as obras externas da Trindade são indivisíveis. É o que no latim se falava de opera trinitas ad et suntus indivisa. Bom, é meio complicado, mas só para dizer que as obras externas da Trindade não dá para serem vistas de maneira dividida. Essa expressão toda é para mostrar que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, eles estão em plena unidade um com o outro e nenhuma dessas santas pessoas da Trindade operam sozinhas, né? A isso os pais gregos lá atrás já chamavam de pericorese, que é esse movimento de fora para dentro entre as pessoas da Trindade. Alguns vão dizer que era uma espécie de dança trinitária, não é? A segunda questão que Owen falou sobre a Trindade é a personalidade específica, não é? Essa doutrina da personalidade específica. Owen dizia que, embora houvesse essa unidade na Trindade, há também uma diversidade nos papéis e funções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, algo que Owen dizia é que cada pessoa da Trindade tinha que ser louvada pelo que faz, embora nenhuma delas fizesse sozinha aquilo que faziam. Cada pessoa da Trindade devia ser louvada por questões específicas. O Pai, por exemplo, devia ser louvado por ter enviado Jesus, o Filho unigênito. O Filho devia ser louvado por ter morrido por nós. E o Espírito devia ser louvado, ou deve ser louvado, pelas consolações que ele derrama, não é? Segundo Owen, nós temos razões aí singulares na adoração trinitária e para cada uma das pessoas, disse Owen, deve haver adoração. Essa adoração trinitária certamente é um marco distintivo para John Owen. E ele dizia o seguinte: o Pai, ele deve ser de fato adorado, e a falta de adoração ao Pai era o que ele chamava de teologia da serpente, ou seja, colocar medo sobre Deus. Tive medo e me escondi. Mas ele sempre gostava de citar textos bíblicos quanto a isso, falando sobre o amor do Pai, não é? Sofonias capítulo 3, verso 17, é um dos textos que ele gostava de citar, que diz: o teu Senhor, o poderoso, está no meio de ti, poderoso para te salvar, e ele se agradará de ti com alegria. Ele apontava também para o Filho. A cristologia de Owen é muito maciça
É a ele atribuída a citação que diz que Cristo em um calabouço, Cristo em uma cruz é infinitamente mais doce do que uma coroa e um cetro sem ele para as suas almas, e o desprezar de todas as coisas por amor de Cristo é a primeira lição do Evangelho. E ele via Cristo como sacerdote eterno também. Por fim, Owen fala sobre o Espírito, e aqui estamos certos de que é uma grande contribuição, talvez a maior contribuição de Owen, é falar sobre o Espírito Santo. Essa é uma contribuição preciosa dele. Ele enfatiza que o Espírito é dado sobre os crentes e é esse mesmo Espírito que habitou no Senhor Jesus, e foi com esse ministério que Cristo desempenhou o seu próprio ministério, né? Pelo ministério do Espírito, Jesus desempenhou o seu ministério. E ele destaca, para finalizar, 3 obras específicas, ou melhor, ele destaca obras específicas, não é, da vida terrena de Cristo diante da ação do Espírito. Na encarnação, foi pelo Espírito que Jesus foi concebido por Maria. No ministério, toda a condição humana que Jesus compartilhou conosco ali, o fez sem pecar, e tudo isso na condução do Espírito. Na morte, na cruz, a cruz também, Jesus foi sustentado pelo Espírito. Ele cita Hebreus capítulo 9, que diz que o sangue de Cristo imaculado foi derramado por meio do Espírito eterno, por isso ele ofereceu a si mesmo, não é? O Espírito sustentou Jesus no Getsêmani na agonia, e no momento em que ele foi desamparado pelo Pai, John Owen vai dizer que o Espírito é o elo que torna ali a Trindade indivisível. Ou seja, enquanto o Pai vira as costas para o Filho, o Espírito está ali ligando o Filho ao Pai. E por fim, Owen ainda diz que o Espírito estava guardando ali Cristo da deterioração. Ele diz que externamente os anjos guardaram o corpo de Jesus, mas internamente foi o Espírito que preservou da corrupção física, na escuridão do túmulo ali, não é? Bom, por fim, Owen diz que o Espírito também trabalhou na exaltação do Senhor Jesus depois da sua ressurreição, não é? Aquele que fez a natureza, não é, primeiramente santa, agora faz aquela natureza gloriosa. Ele cita Romanos 8, dizendo, quando Paulo trata, não é, do Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e agora habita nos crentes. Bom, por fim, John Owen, ele traz essa beleza da doutrina da Trindade, lembrando que há bênçãos distintas do Espírito Santo na vida do crente. A nossa união com Cristo é pelo Espírito, essa habitação com o Espírito de santidade é uma bênção, o encorajamento que o crente recebe, a orientação e direção que o crente recebe e a alegria quando nós estamos em obediência contra o pecado. Por fim, John Owen dá 3 exortações para o crente diante do Espírito. Não entristeçam o Espírito, não apaguem o Espírito e não resistam à sua palavra. Esse é John Owen, um pouquinho, um sobrevoo panorâmico sobre a história desse gigante e um pouquinho sobre a sua teologia, que era uma teologia reformada, já que estamos falando de reforma protestante. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.